Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Facioli. Hoje, mais uma vez, aqui com o meu companheiro de bancada, o Dimas. Tudo certo, Dimas? Tudo certo, você, Danilo? Também, tá tudo em ordem, tudo certo. Hoje temos um convidado aqui de um segmento diferente. Acho que não pegou ninguém desse segmento ainda, né, Dimas? Não, primeira vez. Eu também acho que não, mas vai ser bacana. Nós vamos discutir assuntos bastante relevantes aqui. Bom, hoje nós estamos aqui com o Vanderlei Medeiros. O Vanderlei, ele tem formação em ciências contábeis, também tem depois algumas especializações MBA, entre eles em controladoria e finanças. Depois ele também fez ciências econômicas, né, no Instituto Moura Lacerda, Instituto de Ensino, e também fez uma outra pós-graduação depois em um MBA de atualização em gestão empresarial. Atualmente o Vanderlei é diretor financeiro da Medilar. Tudo bem, Vanderlei? Seja muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem. Tudo bem com vocês também? Tudo em ordem. Muito obrigado, Vanderlei, por aceitar o nosso convite aqui. Muito obrigado a você também que nos acompanha aí nas redes sociais. Não esqueça, por favor, de deixar seu comentário lá, deixar seu like, dislike, acionar lá o sininho também. E espero que vocês aproveitem bastante esse episódio aqui. O Vanderlei, assim como os nossos outros convidados, são tudo velho conhecido aqui, toda gente que a gente já conhece há muito tempo. O Vanderlei eu conheço desde que ele não tinha cabelo branco, assim como eu. Então é histórico mesmo. Sempre o nosso objetivo aqui com você que nos acompanha, nos prestigia, é trazer alguma informação que seja útil para você, ou você que está buscando, começando a sua carreira, ou você que já trabalha, já atua, ou você que é empresário e quer ouvir uma boa história que seja interessante para acrescentar aí na sua trajetória. Esse é o nosso principal objetivo aqui. Espero que vocês estejam gostando. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanderlei. A primeira pergunta que eu sempre faço, né, nem uma pergunta, né, é para o nosso convidado contar a sua história, né? Então, eu queria que você contasse a sua história, obviamente, a sua trajetória profissional, mas fique à vontade para contar a sua história como você gosta de contar ela. Perfeito. Obrigado, Dimas. Obrigado, Danilo. Bom, primeiro é um privilégio, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes também, e já ouvi vários podcasts de vocês. Realmente é um privilégio, uma oportunidade de conversar, trocar ideias e conhecer um pouco mais de cada uma das pessoas que a gente vê no dia a dia, né? E eu tenho já 47 anos e tenho uma carreira profissional que comecei com meus 13 anos. Bem lá atrás, quando eu decidi junto com meus pais uma escolha de trabalhar e estudar, né? Menor aprendiz quando podia, né? Exatamente, quando era permitido, né? De forma legal. Hoje é permitido também, mas com outras regras. Exatamente. Né? Não que tenha sido pior ou melhor do que é hoje, mas como experiência de vida, mantive essa experiência, foi muito positiva. Assim, eu tinha amigos que não tinham nenhuma responsabilidade nisso e hoje não tiveram a mesma oportunidade. Eu entendo que o trabalho é a primeira porta para o amadurecimento da pessoa, né? E isso, lógico, o jovem tem que estudar, ele tem que se dedicar, tem que também ter seu momento de lazer e tudo mais. Eu não perdi nada disso, simplesmente por ter começado a trabalhar cedo, né? E, então, é somente a pessoa saber equilibrar essas coisas na vida. Então, eu comecei quando era até aqui em Ribeirão mesmo, tinha que eles chamavam de Polícia Mirim, né? Guarda Mirim, eles chamam. Eu também trabalhei nesse negócio aí. Lá em Sertãozinho. E eu trabalhei aqui e trabalhei na CPFL nessa época. Fiquei 2 anos e meio lá. E foi também uma escola. Foi a minha primeira experiência no sentido assim, mesmo sendo um menor aprendiz, era uma organização hierárquica, organizada, com estruturas. Então, você começa a entender o que é uma rotina profissional e, ao mesmo tempo, ter responsabilidades, por menor que seja, né? Por mais que seja simplesmente ir lá tirar uma cópia, ou ir lá no outro departamento pegar a assinatura de um diretor, aí você entender o que é uma sala de diretoria, uma reunião,
participar de treinamentos. Então, tudo isso é uma escola que a gente aprende e é na prática, né? Não tem nenhuma escola que prepara a gente da mesma forma do que a vida prática nesse sentido. Vanderlei, você foi vítima de muita pegadinha, porque quando a gente começa a trabalhar, eles dão um monte de coisa que não existe pra gente fazer, e a gente não ficava bravo com isso, né? Era um negócio... Não era bullying, né? Não era bullying. Por incrível que pareça, Dimas, nessa fase não me deram pegadinha. Foi um pouquinho depois. Mas parecia assim, olha, quando vocês forem, cuidado com esse tipo de coisa, né? O pessoal que ministrava o cursinho lá para preparatório, olha, eles vão falar isso, vão falar aquilo. E eu fui nessa apreensão. Vão fazer pegadinha comigo. Não fizeram nada. O problema não foi ali, o problema foi depois, quando você entra no banco, né? Talvez foi um pouco para frente também. Aí, pensando que já tô... Então, vou contar essa parte para poder chegar nessa parte. Aí, dali, eu fui trabalhar numa empresa de office boy, 2 anos depois, né? Porque era assim, não era registrado e tal. E eu falei, eu quero trabalhar numa empresa e trabalhar registrado, né? Pensando já no meu futuro e tudo mais. E aí trabalhei de office boy numa empresa 1 ano e foi mais uma escola, né? Porque aí eu fui para o mundo. Porque dentro da CPFL era um trabalho interno, então eu conhecia as estruturas da CPFL. E já nessa outra empresa, era uma empresa de comércio, né? Então, o comércio, eu tinha que sair para a rua. E eu tinha responsabilidades, eu tinha que passar, eles tinham conta em 6 bancos, eu tinha que passar em todos os bancos todo dia, eu levava cheque, eu levava cartão, fazia depósitos, tudo que você imaginar, trazia folha de pagamento, eu sozinho, um molecão de 16 anos. Nunca tive nenhuma intercorrência, vamos falar assim. Não foi problema para mim, nem tive problema de assalto, nada disso. Mas foi mais uma experiência, né? Conhecer o mundo fora do escritório, né? Vivendo, passando o dia andando na rua, de bicicleta, a pé e tudo mais. E foi mais um crescimento para mim. Valeu muito a pena. E aí, dali, eu tive uma oportunidade, estava tendo um processo seletivo no Banco Real, né? Que foi a minha carreira mais longa. E de lá, fiz as entrevistas, fiz o processo seletivo e acabei entrando no banco. E aí que entra as pegadinhas, né? Aí você já tá com 16, 17 anos, você já acha que já sabe tudo, porque você já está trabalhando há 3 anos, já te deram os sinais lá atrás, aí fala assim, vai lá na agência e pega o corretivo verde para cheque administrativo. Eu ia procurar o corretivo verde para cheque administrativo. Verde. O cheque era verde, né? O cheque do Banco Real. Né? Corretivo verde. E me entregaram um corretivo, mas não sei. Depois... Vai lá pela 10ª agência, né? Porque fizeram isso comigo, mas falaram, não tá nessa agência, tá lá naquela outra. Não fizeram isso. Não, eu tenho histórias de amigos que a gente fala assim, vai lá na agência e pega a máquina de calcular erro. Aí ele ia, né? Eu vim aqui na agência para calcular a máquina. Aí eles pegavam a caixa, enchiam de papel, de coisa, ficava pesado. Falei assim, mas antes você tem que levar lá na outra agência. Aí fazia o menino carregar aquela caixa pesada de agência em agência, até todo chegar mundo sabia, né? Vai lá, vai lá. Isso o meu foi o carbono dupla face. Carbono dupla face. Todo mundo tem história. Carbono dupla face é ótimo. Mas, gente, agora... Hoje em dia isso nem permitem mais, falam que é bullying e tudo, né? Mas em alguns lugares ainda acontece. Acontece. Ainda tem isso. Faz bem. Faz bem. E aí foi assim, eu com 16 para 17 anos entrei no banco, aqui em Ribeirão também, ali na 9 de julho. Aí foi um processo de crescimento interno, né? Os bancos têm muito disso, de profissionais que começam ali, eu era o contínuo, né? Que é a mesma coisa que o office boy, fui passando para escriturar o caixa, assumindo responsabilidades, depois fiquei responsável pelo posto de atendimento na 3M, e depois fui gerente administrativo ali no novo shopping, e depois fui para Orlândia já na área comercial, ali assumi a função de gerente comercial, pessoa jurídica, que tudo isso foi abrindo a mente para coisas diferentes e criando ideias diferentes. E quando eu estava lá, e de lá também fui para Jaboticabal na mesma função, voltei para Ribeirão também na mesma função, e eu falava, a vontade era de estar do outro lado da mesa. Eu já tinha essa ideia, né? Parece que é mais divertido do outro lado da mesa, né? A vida é diferente lá. E aí eu conversava com
os donos das empresas, aí eu conversava com o financeiro, com o contador, aí cada um contava um pouco da sua história. Como que será administrar isso, né? Eu pensava, deve ser mais interessante, porque era interessante também no banco. O banco tinha toda aquela estrutura de carreira e tal, mas ao mesmo tempo, ela é muito fechada, né? Hierarquicamente muito definida, né? E ao mesmo tempo em que é muito para os objetivos que o próprio banco tem. Faz parte do negócio. Sim. O banco tem essa estrutura e é o que dá resultado até hoje, né? E funciona e tem funcionado. Mérito para a instituição. Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, eu tinha muito aquela coisa de apoiar o empresário, fazer negócio para o negócio dele dar certo, aquele reconhecimento do apoio que você tinha, ao mesmo tempo falar assim, e se eu fizesse isso estando do outro lado da mesa, né? Isso foi passando, até que fui para Franca, de lá voltei para o outro banco, foi o HSBC, também na carteira de pessoa jurídica, e aí foi quando vou fazer uma mudança foi a hora que eu realmente pensei. Mas você já tinha se formado, já tinha feito... Minha formação foi bem lá atrás, né? Eu me formei lá em 99, influenciado pela área financeira, me formei em economia lá no Lacerda, pensando exatamente nessa coisa de crescer dentro da estrutura do banco. Tá. E também muitas coisas até hoje eu carrego dessa formação, dessa análise que a gente tem da estrutura financeira e contábil que o banco proporciona, até análise de crédito e tudo mais, e aí pensando hoje no dia a dia das tomadas de decisão, quais são os impactos que eu vou ter isso do outro lado quando o banco analisa o negócio da empresa. Você sabe que, uma curiosidade até, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com diversos profissionais que depois de sair do banco tiveram dificuldade de se recolocar em outro segmento. Viu, Sim, Vanderlei? é muito difícil. É desafiador. Porque, não sei se a maneira de trabalhar no banco, né? Mas tiveram dificuldades. É uma carreira muito específica, né? Muito Eles não conseguiram se recolocar no mercado. Muitos acabaram voltando depois, inclusive, para banco. Muitos estão voltando para a cooperativa. A cooperativa tem buscado muito esse profissional de banco, porque a cooperativa de crédito está mais ligada àquele modelo de banco que a gente já conhecia, mais tradicional, do relacionamento pessoal do gerente com os clientes. Então, eles ainda têm esse viés que já não é o banco digital completamente. Tem a estrutura digital, mas tem o relacionamento. E aí, só que é muito isso, Danilo. Eu posso te afirmar com todas as letras. Eu sofri bastante para essa adaptação. Porque depois que você está dentro do negócio, a rotina precisa acontecer, né? E as coisas acontecem com velocidade. Então, são variáveis que você não enxerga dentro do banco exatamente pela sua... O banco tem essa visão? Tem, mas em que nível? Lá em cima, no nível da diretoria, lá em cima, entre os estrategistas, ele tem, mas pensa que é uma estrutura de bilhões de reais para estruturar um negócio de 1.000 agências, de 100 mil funcionários. Agora, transforma isso no mundo micro do empresário. Ele vai fazer tudo isso, às vezes é o empresário e um diretor, ou às vezes é só o empresário, não tem diretor, e ele toma todas as decisões que um banco tem um corpo, um comitê executivo para fazer tudo isso, e mais os seus diretores de outras áreas. Assim como grandes corporações, exato, né? De qualquer área, de qualquer segmento. Sempre vai ter essa questão. Então, quando você vai para o micro, você fala assim, você tem muito mais decisões e influência na vida de outras pessoas que dentro de uma estrutura de banco de varejo, você não tem. Claro. Não tem como ter, né? Nem pode ter, senão o custo vai lá em cima e o banco não vai precisar ter essa estrutura na sua hierarquia. Então, realmente, eu aprendi muito mudando de cadeira. E isso vale muito a pena. Porque a questão é você observar bastante. Eu penso assim, observe como que são as coisas. Ao mesmo tempo... demonstre quando você não sabe, né? Às vezes a pessoa está ansiosa para te explicar o que ela sabe, para você poder usar aquilo para benefício do negócio. Isso é importante. Você vai... E desde então também, é o que eu falo, conhecimento nunca é demais. Buscar conhecimento faz muita diferença, né?
Então, desde 2013, que eu saí da área do financeiro, do banco, né, para a Medilar, que foi a experiência do mercado aberto, né, do corporativo, que eu percebi que eu precisava me aprofundar em vários temas, né? Porque tem temas que você nunca ouviu dentro do banco, né? E aí eu fiz uma especialização em controladoria e finanças, que estava mais próximo da minha área. Depois fiz uma outra especialização em gestão de pessoas. E mais recentemente eu fiz gestão empresarial na GV, pensando no quê? Nessa visão holística de uma estrutura de negócio. Eu já tinha, né? Sim. Mas sempre pensando fora do seu ambiente. Por quê? Eu estava no ambiente do negócio de serviços médicos, certo? Vindo serviços financeiros. Sim. Mas existem outras nuances de outras áreas que também podem ser aproveitadas, né? Na área de serviços, quando você fala serviços, você amplia. Metade do PIB do brasileiro está dentro de serviços. E se você pensar em serviço, é tudo pulverizado. É um ou outro serviço que é grande, como o serviço de companhia aérea. É um serviço grande. Mas o que representa as companhias aéreas no tamanho que o Brasil é? Ainda é pequeno, né? Agora, quando você fala assim, construtoras, tem construtoras gigantes no Brasil, mas tem muitas construtoras pequenas. Então, e indústria. Se falar indústria, ela é transformadora, mas ela também presta serviço. Sim. Ela dá manutenção nos seus equipamentos, ela também tem ponto de atendimento, né? Ela também conversa com o seu cliente. Então, o serviço está muito na nossa vida do dia a dia, né? Então, eu falei, preciso ter um pouco mais dessa visão fora do segmento da saúde. É importante dominar a área? É importante. Uma especialização, às vezes, na área da saúde é importante? É importante. Mas será que não é importante também entender outras estruturas, outras formas de administração que possam agregar para uma área da saúde que não foi visto, né? Isso eu também vejo como positivo. Então, foi assim, então, em 2013, entrei na Medilar como gerente financeiro. Você saiu de banco e foi direto para a Medilar? Eu saí de banco, fui para um fundo de investimento, mais ou menos um ano também. E ali, um dia, conversando com um velho conhecido meu, que era de banco, estava com o Dr. Marcelo como diretor financeiro, e ele estava precisando de um outro gerente financeiro. E aí, a hora que eu falei assim, eu estou disponível sim. Eu estava num momento ali de transição, já pensando nisso ali, fazendo consultoria, ao mesmo tempo trabalhando com o fundo. Aí eu pensei, era a oportunidade que eu queria, né? Pôr o pé dentro de um negócio. E aí eu fui para ser gerente financeiro junto com ele. Aí depois, em 2017, ele saiu, assumiu o outro diretor, em 2018, e depois saiu o outro diretor e eu assumi em 2018 para 2019 como diretor administrativo financeiro na época. E isso foi mais um desafio na minha carreira. Aí sim que eu percebi a necessidade de dominar mais e mais outras experiências, né? E isso, tudo isso foi crescimento pessoal na minha vida, sabe? Valeu muito essa dinâmica de mudanças. Você fala assim, Vanderlei, você estaria disposto a atuar no comércio varejista? Estaria. Mas ao mesmo tempo você fala assim, começar do zero, né? Comércio, varejista, serviço médico, não são complementares, né? Não, eu tenho uma indústria de ensacadora de arroz. Começar do zero. Mas ao mesmo tempo, tudo isso é crescimento pessoal, eu falo. A gente cresce muito aceitando... uma vez no banco, você fez voltar lá atrás. Uma vez no banco teve um treinamento que chamava-se Os Reis do Deserto. Aí fala muito, né, que nós somos resistentes às mudanças. É o medo do desconhecido. Então, quando a gente se coloca numa situação de algo que a gente desconhece, a nossa primeira reação é se retrair, né? Evitar o desconhecido. E, ao mesmo tempo, as oportunidades podem estar nos pequenos detalhes daquilo que você não conhece. Logicamente que eu não vou ser trapezista. Que aí já não tenho mais nenhum vigor físico hoje, por exemplo, para ser um trapezista, né? Mas tem coisas que você pode fazer diferente na vida, né?
E às vezes você não precisa nem mudar o que você está, nem ir para outro lugar. Mas dentro do que você faz, você pode também pensar em coisas diferentes. Eu acho que isso é o que a gente pode buscar. A gente acredita muito assim, nessa questão de preparo e oportunidade, né? É algo que o mercado já trabalha há muito tempo, né? Então, assim, se você quiser mudar de profissão hoje, talvez seja muito mais fácil para você, porque você está preparado, né? Você tem formação, você tem MBA, enfim, você estudou bastante. Então, na hora que você fala, e você tem experiência vivenciada em uma organização. Então, imagina que você vai para uma indústria, ele também vai ter os mesmos desafios, talvez, que você tenha no seu negócio hoje que você trabalha, porque a hora que a gente fala de gestão econômica, financeira, ele é parecido. É óbvio que vão ter outros fornecedores, outro serviço, outro tipo de classificação de despesa, etc. Mas nós estamos falando exatamente, talvez, do mesmo contexto, né? A gente estava falando outro dia com um convidado aqui, estava falando de o que é uma indústria e uma fazenda, né? Na verdade, é uma indústria de negócios diferentes, mas é a mesma indústria. E, obviamente, com intempéries até piores do que uma indústria. Na indústria está coberto lá, chove, não vai chover dentro da sua indústria, né? O sol, você está protegido do sol, e dentro de uma fazenda, por exemplo, você tem tudo isso ou atrapalhando ou ajudando o seu negócio ainda. Mas, de forma geral, a gestão é de processos também, né? Exato. Ô, Vanderlei, e conta para... Eu não sei se eu cortei, você ia perguntar Não. Conta pra gente quem é a Medilar, o que a Medilar faz, enfim, quanto tempo que existe a Medilar. Você falou do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo foi pediatra dos meus filhos, né? O Murilo fez muito xixi no Dr. Marcelo. Ele mesmo comentava isso quando eu fui lá. O Dr. Marcelo teve uma das consultas que a gente fez, né? O Dr. Marcelo todo precavido, porque eu nunca vi o Murilo acertar xixi no médico daquele tempo. O Murilo é meu filho mais velho, né? Aí o Dr. Marcelo virou pra gente, consultou, ele virou pra gente. Hoje ele não fez xixi em mim, né? Falei, o que ele tá fazendo agora, né? Naquele momento. Histórias de vida, né? Muito Mas bom. conta um pouquinho o que é a Medilar e Medilar o Dr. Marcelo é o fundador da Medilar, né? Perfeito. Dr. Marcelo, ele um visionário, né? Uma pessoa muito querida que a gente teve e de uma visão de negócio muito além do que um profissional da sua formação. Uma mente privilegiada, estimulada e privilegiada. E ele começou esse negócio da Medilar há 25 anos atrás. Ele era, na época, pediatra, tinha sua clínica, seu consultório, e também ele era diretor aqui da Unimed Ribeirão Preto, diretor administrativo. Então, a história que ele conta, porque eu não sou dessa época, eu sou bem depois, né? A história que ele conta era que ele estava na diretoria e dois investidores, que não eram médicos, viram a oportunidade porque viram que esse mercado de emergências médicas no segmento privado estava crescendo. E não tinha ninguém fazendo. Ninguém sabia dominar isso e não conhecia, né? E aí eles tinham recursos, tinham a ideia, mas não tinham a experiência da área médica. O Dr. Marcelo não tinha nada de emergências como negócio. Ele estava dentro da estrutura da Unimed e era pediatra, mas ele tinha experiência como médico. E ele era sempre muito curioso, né? Quem conhecia ele sabe o quanto ele era... ele ia no detalhe do detalhe da informação, mesmo não sendo da área dele. Muito por curiosidade, muito para também discutir devagar sobre o assunto em conjunto com a pessoa, mesmo que ele não dominasse. Eu via isso constantemente. Podia ser do jurídico, tributário, contábil, financeiro, tecnologia da informação. Quanta inovação ele pensou dentro da empresa que ele nunca fez um código-fonte, nem faz ideia do que é. Né? Mas, ao mesmo tempo, fala assim... pensando nas engrenagens das coisas, ele ia em todas as áreas. Então, o que acontece? Então, lá atrás, eles falaram assim, Dr. Marcelo, vamos fazer um negócio? Vamos. Só que Marcelo, não tinha o recurso, ele tinha a visão, e era o que eles queriam, né? E ele conta assim, ele tinha essa oportunidade, ele não queria misturar os negócios com a Unimed, porque ele estava dentro da Unimed, em Ribeirão. Ele falou, mas onde eu posso pôr o pé? Aí ele fez uma pesquisa, pagou uma pesquisa de mercado, e na época tinha duas oportunidades, Londrina e Uberlândia, para montar o primeiro negócio. E aí
dada ali a análise dele com os outros sócios, eles pensaram, vamos fazer em Uberlândia. Começou lá em Uberlândia, 25 anos atrás. E deu muito certo. Começou muito bem, cresceu ali. Aí ele não tinha ligação com o Unimedes, mas ele tinha muito essa coisa de relacionamento, né? E ele era uma pessoa muito comunicativa. Então ele sabia entrar em diversos ambientes e conhecer diversas pessoas. E eu tenho certeza, não convivi com ele nessa época, mas ele foi abrindo portas dentro do sistema Unimed. E essa coisa de urgência e emergência nem existia, né? Era, você pegava ali Unimedes que colocava uma Saveiro, uma Kombi, colocava um tetozinho e falava que era uma ambulância, né? Isso não era uma ambulância. Mas quem andou nela sabia que não era. Entendeu? Passou calor. Pois é, mas... Chacoalhou. Isso. E ele foi mostrando como um modelo de negócio, né? Gestão compartilhada de serviços, que era a gestão compartilhada da saúde que ele fazia. E aí ele foi crescendo nesse sentido. Ele criou o modelo do orientação médica por telefone. Na época, ele diz, o mercado não aceitava, os médicos não aceitavam. Como que um médico pode dar orientação por telefone? Pensa isso há 20 anos atrás, né? É igual hoje, até quando hoje surgiu... A telemedicina é discutida, né? E quando surgiu a telemedicina, ele também foi um voraz... uma pessoa que indicou muito para isso e havia muita resistência. Existe até hoje resistência dentro do segmento. É um desbravador desse Desbravador, exatamente. E ali ele foi crescendo. E ali foi ampliando, saindo. Logo ele fez contrato com a Unimed Uberlândia, ele foi fazendo outros contratos. Aquela ideia de Londrina virou um contrato com a Unimed Londrina e foi ampliando, expandindo o negócio. Sempre com essa penetração que ele tinha dentro do sistema Unimed. Porque ele era uma pessoa muito relacionada. Quem conhecia ele sabia, ele passava, se não passava 24 horas porque ele dormia, né? Mas ele passava o tempo todo com alguém conversando, era um amigo de uma Unimed, era um outro diretor, era alguém que estava dentro, não simplesmente para fazer negócio, muitas vezes para conversar mesmo. Ele era uma pessoa que gostava muito de conversar. E essas conversas abriam muitas oportunidades. E foi surgindo negócios nesse ponto. E ele ampliou e cresceu bastante o negócio. Quando eu entrei na empresa como gerente financeiro, a empresa tinha ali seu faturamento 25 milhões ano. E continuava crescendo. E quando eu assumi a diretoria, ela já estava em 100 milhões de receita ano. Isso foi 18 para 19 e continuou crescendo. E ali, no meio da pandemia, que para muitos negócios foi ruim, para o Dr. Marcelo, cresceu mais ainda. E aí dobrou mais de negócio e estamos hoje com um faturamento de 150 milhões ano. E ali ele foi sempre, e assim, né, um negócio sempre buscava o outro. Porque o sistema ele é muito de relacionamento, né? Então, uma Unimed que tem um negócio com outra Unimed, que tem com um prestador, ela vai querer conhecer através de outra, né? Então, e o Dr. Marcelo sempre teve esse cuidado com a qualidade, com a qualidade operacional. Ele sempre foi muito detalhista nisso. Então, muitas vezes fala assim, não, mas não precisava tudo isso, né? Não precisa. Tanto que o lema da empresa é a vida não espera. Então, essa coisa de ter a urgência, a emergência sempre ali, no tempo devido, controle do tempo-resposta, resolutividade, ele sempre foi muito criterioso. A área operacional, que era o domínio dele mesmo, né? Ele sempre teve muito cuidado com isso. Então, mesmo que às vezes a Unimed falasse assim, não precisa de ter essa estrutura, ele mantinha. Pensando no quê? Que ele tinha o cuidado com a qualidade do serviço que ele prestava para o cliente do cliente, né? O cliente beneficiário final. E ele transmitiu isso muito bem para a Marcela. Ele faleceu agora no começo do ano, em fevereiro, mas a Marcela sempre esteve muito próximo ali do negócio dele, principalmente depois que ela se formou. Também médica, também intensivista. Aí ele foi pondo ela aos poucos. Colocou ela primeiro numa operação pequena, entrando dentro da ambulância, fazendo os atendimentos, depois pôs num outro atendimento em São Paulo, fazia escala, às vezes à noite, tudo normal. E depois ele colocou ela como gerente médica, já para fazer a gestão da equipe médica. E aí ela já
começou a ter o seu pé dentro da gestão da empresa, né? Gerir pessoas. E depois nomeou ela vice-presidente. Olha, já trouxe ela para o nível de estratégico do negócio. Vamos entender como é que funciona. E depois, com o falecimento dele, né, ela já estava como vice-presidente, ela assumiu diretamente. E assumiu completamente à vontade. E conhecendo tudo. Mas ela nunca foi copiada nisso. Não precisava. Parecia que ela estava em cópia. Entendi. Porque ela entendia exatamente na mesma magnitude do domínio que ele tinha e continua tendo hoje. Entendi. O que exatamente a Medilar faz? Que serviço que ela presta? Ela presta serviço de urgência e emergências médicas, UTI móvel, ambulância, e também serviços de home care, serviços de atendimento domiciliar, e isso muito voltado para o segmento das Unimedes. 95% da receita da empresa hoje está dentro do sistema Unimed. Então, a Unimed não tem esse serviço e terceiriza, né? É um trabalho de terceirização. Está dentro do contrato dela com o cliente dela e a Medilar é que faz esse trabalho. Exatamente. Que está dentro do contrato de O beneficiário, ele do começo ao fim, o beneficiário da Unimed, ele não enxerga a Medilar. Né? Ele liga na nossa central. A nossa central vai atender, alô, SOS Unimed. Okay. Aí ele está sendo atendido pelo Unimed. Aí ele termina a ligação com o médico regulador, como se fosse da Unimed. Aí a ligação termina, aciona a ambulância, chega a ambulância está lá. Plotada, Unimed, padrão Unimed do Brasil. Sai o socorrista, o enfermeiro médico com o uniforme Unimed. Aí ele está ali com a bolsa de medicamentos Unimed, atende o paciente Unimed, tudo Unimed. O paciente sai, vai para a clínica ou para o hospital e para ele esteve dentro da estrutura da Unimed e está tudo bem. Né? Não é problema para a Medilar. Ela não tem a visibilidade da marca no beneficiário. Aí você tem a visibilidade da marca na porta do carro. Então, muitas vezes eu falo isso, né? Principalmente o pessoal de banco e tal, quer conhecer? Um dia que você vê a ambulância, presta atenção na ambulância. Você vai ver do ladinho dela tem o símbolo da empresa. Mas o que importa é que eu estou fazendo a imagem do meu cliente, que é a Unimed. Aí tem a estrutura da base. A estrutura da base é o SOS Unimed e assim por diante. Então, o que ele presta serviço? Ele focou muito nisso. O core business acabou sendo dentro desse modelo de negócios. E ele sempre soube administrar isso, vendendo o produto dentro do sistema. Aí o home care, que é uma extensão do que foi o atendimento de emergências para o beneficiário. Aí, o modelo já é um pouco diferente, mas continua dentro das próprias Unimedes. Porque muitas vezes eu faço o atendimento da emergência, mas ao mesmo tempo eu atendo os beneficiários da Unimed que estão em atendimento domiciliar. Né? Então, eu posso oferecer esse serviço também, colocando a equipe, equipamentos, mobiliários, para prestar o atendimento do beneficiário e tiro mais essa atividade, que não é o core business do sistema Unimed, né? O core business deles é o plano de saúde e o atendimento dos médicos no plano de saúde. E para nós são oportunidades de negócio. E aí tem o terceiro serviço que é prestado, que é a orientação médica por telefone, que eu comecei lá atrás, que é também a orientação que o médico faz, o médico regulador que fica na nossa central de regulação, dando orientações e explicando sobre detalhes de atendimento que às vezes eles já têm lá lá na Unimed local e também dando orientações de qual tipo de médico que ele tem que continuar o atendimento presencial. E ali ele foi surgindo oportunidades na área de tecnologia, que é uma coisa mais recente. Antes mesmo da pandemia, a Marcela ficou responsável pela busca de novas tecnologias. E em 2019 ela foi para os Estados Unidos conhecer uma feira voltada para a área de tecnologia da saúde. E trouxe de lá 2 modelos de negócios para isso. Né? E aí começou a navegar dentro do escopo desse negócio. E veio a pandemia. Então parece que o Dr. Marcelo estava chamando, né? Vamos testar? Peraí, vamos fazer uma pandemia? Testar o nosso serviço? Vamos botar a culpa nele agora. Isso. Não foi. E foi assim, né? Foi um ano antes, já estava pensando nisso, veio a pandemia e intensificou tudo isso, né?
E aí começou o modelo de telemedicina e o modelo de atendimento, monitoramento por equipamento do paciente em home care. Tá. Então, eu adiciono um equipamento que monitora o paciente lá na casa, ligado à nossa central. Ele dá ali sinais, tem equipamentos, né, devices que eles chamam. É muito específico médico, eu não vou conseguir explicar para vocês, mas eu posso dizer o seguinte, ali tem um glicosímetro, um ESG, um outro, são 6 equipamentos, se não me falha a memória, que dão sinais e que monitoram o paciente. Então, de repente, tem uma variação importante ali, que ele está monitorado, a nossa central recebe e passa para o médico fazer essa precisão de atendimento. Que bacana, muito bom. Ô, Vanderlei, uma curiosidade que eu tenho, esse tema é extremamente batido, não quero me aprofundar nele não, mas uma curiosidade interessante, assim, eu acho que todo segmento, todos nós vivenciamos a pandemia, né? Foi uma coisa bastante difícil de lidar, tudo, só que eu imagino que no segmento da saúde o desafio deve ter sido bem maior, né? Nós tivemos o privilégio, né, Dimas, de poder fazer um home office, nossos clientes também fizeram, a gente conseguiu conduzir o nosso trabalho muito bem nesse período, com bastante disciplina, mas eu imagino que para o segmento da saúde deve ser bastante difícil, né? E você estava numa área, de certa forma, que ela é afetada diretamente, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar um profissional recentemente que ele trabalhou na área de supply de uma empresa de saúde durante a pandemia e ele falou assim que aumentou significativamente o atendimento, então, por exemplo, os custos aumentaram também significativamente, só que ele tinha que continuar mantendo a qualidade dos materiais que ele comprava, então aí tinha que conversar sempre com a área financeira para garantir o recurso financeiro para comprar ali os materiais adequados. E conta um pouquinho para a gente, eu queria saber, resumindo disso tudo, o que ficou da pandemia para vocês, de prática? Assim? O que antes era feito de um jeito, ou não teve mudança nenhuma, e hoje você mudou na sua área, falou, não, hoje eu administro de outra forma. Antes a decisão era assim, agora é assado. Antes eu trabalhava a gestão financeira de determinado jeito, determinada metodologia, hoje é de outro. O que ficou para a Medilar, que está ali no centro de tudo isso que aconteceu? A Medilar foi impactada diretamente na pandemia, né? Ela era um ponto crítico no atendimento, porque os pacientes, beneficiários que tinham sinais de Covid, para ele chegar no hospital, alguém tinha que levar. Então, quem era a equipe que levava, a responsável era a nossa equipe. Então, se tinha um profissional que estava primeiro contato com alguém com risco da doença, era a nossa equipe. Antes mesmo do hospital, antes mesmo de uma clínica, porque era ele e nem sabia se a pessoa estava ou não estava e não tinha vacina. Mas foi incrível como que as pessoas na área da saúde vestem a camisa, sabe? Porque eles fizeram questão de trabalhar, todos faziam questão de estar ali na linha de frente, era como se fosse uma batalha de guerra. Não, eu vou para essa batalha e faziam questão de estar nas escalas, correndo risco, alguns com medo, outros com coragem, mas todos ali enfrentando esse desafio. Imagino que vocês tiveram muita baixa também, né? Porque tá com contato, provavelmente teve muita contaminação ali, né? Teve a questão de, pensando em custo, pensando em vidas, não. Não houve baixas de vidas, graças a Deus. Sim. Houve baixas de escala. Então, eu estou lá com uma equipe, né? E isso impactou fortemente também, indiretamente, a equipe de RH. Vamos pensar. Porque eu tenho uma escala normal, equipe 12 por 36, aí tem o folguista, aí tem o ferista. Vida que segue, normal. De repente, bagunça tudo. Porque aí você tem uma equipe. Eu tenho lá um socorrista, um enfermeiro e um médico. É uma equipe. De repente, o médico não tinha vacina, ainda não tinha nada, né? E o protocolo afastou, afasta a equipe. Porque você não sabia se estava contaminado. Né? Então, se tinha ainda lá... mais no começo, né? Você tinha uma escala, são 3 profissionais. Você tinha que afastar os 3. Você tinha que repor os 3 imediatamente. Porque a minha escala não podia falhar. Eu estava no pico, né? Como eu falei para vocês. Era atendimento atrás de atendimento. E todo mundo precisando do mesmo profissional, né? Porque o hospital Exatamente. também precisava, ele também tinha Exato. Então, o desafio era isso. Havia muita disposição dos profissionais em trabalhar, isso era muito, mas havia o custo disso, né? Eu mantia a remuneração da pessoa afastada, né? Normal, não tem nenhum segredo nisso, todo mundo sabe. E eu tinha que pagar um extra
um intermitente ou às vezes um novo profissional para cobrir aquelas escalas, né? Então isso foi um custo adicional. E quando você fala do EPI, o EPI foi uma avalanche em termos de custo, porque a demanda foi igual para todo mundo, né? Em termos da área da saúde, todo mundo demandou. Então você já não achava equipamento e equipe de proteção disponível facilmente na região. A nossa vantagem, nós estamos capilarizados no Brasil inteiro, né? Então, isso nos permitia buscar fornecedores fora da nossa estrutura local. Mas, até mesmo os fornecedores não tinham, né? A gente teve que comprar até importado diretamente de fornecedores de fora. Tipo, Vanderlei, vou comprar aqui máscaras e aventais e isso é R$100 mil do dia para a noite. Faz porque precisa, não tem como fugir. Era a nossa obrigação. Por outro lado, oportunidades de negócios também surgiram, porque o Dr. Marcelo, visionário como ele era, ele enxergava além do que estava acontecendo. Ele falava, essa pandemia vai chegar, gente, ela é perigosa. E ninguém estava levando isso muito a sério. Então, ele provocou que se criasse protocolos dentro da nossa estrutura de regulação médica, já prevendo que viria. E aí, ele, do dia para a noite, também ampliou nossa estrutura física para regulação, para, olha, se precisar dobrar de tamanho, eu atendo. E quando começou a pandemia, recebendo protocolos do Conselho Federal da Medicina, da OMS, de outros conselhos e do Ministério da Saúde, a nossa equipe já estava sentindo a demanda, e aí ele preparou a equipe e vendeu esse serviço para as Unimedes. Falou assim, eu sei que vocês não estão preparados, passa essa regulação para eu fazer dos seus pacientes. E aí ele começou a vender esse serviço. Então, o que trouxe para nós nesse sentido? A agilidade na tomada de decisão em situações atípicas, ao mesmo tempo, processos internos de controles de pedidos que antes estavam muito vagos. Né? Antes a gente estava, inclusive foi num processo de migração de sistema. Nós adquirimos o software da TOTUS, o Proteus, que é um integrado, e foi um casamento de momento. Ao mesmo tempo que estava tendo a pandemia, eu estava integrando o sistema. Então, isso traz para nós o seguinte, tem uma pandemia, né, uma doença que pode causar uma mudança, a gente já está estruturado. Né? Vai ter que atender, dobrar de tamanho, já está estruturado. O RH, o DHO, já se estruturou para demandas adicionais atípicas. Né? Por quê? Porque já viveu esse momento da crise para poder estar pronto para o atendimento. Então, a gente já sabe onde buscar profissionais, já sabe onde buscar recursos, suprimentos e já sabe como agilizar o processo interno. Então, isso trouxe para nós esse dinamismo da tomada de decisão e do processo, que antes não estava tão completo como nesse momento. Foi um casamento de situações entre um novo software integrado com uma nova situação de crise, né, contingencial. Então, a gente conseguiu mapear isso muito bem nesse sentido, de poder crescer e crescer com uma estrutura mais organizada, né? E aprendendo a buscar novas tecnologias. Nós conseguimos isso? Bom, e um novo software para a área de emergências médicas? Vamos pensar nisso, pensou-se. E um novo software para a área de telefonia? Já se pensou, já foi feito. E um software para melhorar a importação de notas fiscais, melhorar o processo. E agora vamos pensar numa robotização, que já é uma nova etapa. Tudo isso pensando o quê? É o que eu sempre falava lá atrás, quando assumi a área. Quando eu contratava nossos profissionais, eu dei o exemplo do nosso gerente de TI. Quando ele entrou, eu falei assim, você não tem que olhar para essa empresa. Não é essa empresa que você tem que olhar para mim. Você tem que olhar para a empresa daqui a 5 anos. Ela vai dobrar de tamanho. Era como se eu estivesse incorporando a visão do Dr. Marcelo, né? Antes da pandemia, isso. Então, o que eu preciso para dobrar de tamanho? Você tem que me dar o suporte da área da tecnologia, a segurança, a disponibilidade. Eu não posso parar atendimento. Pensa em redundância, tudo isso. E a gente foi se preparando. Veio a pandemia, a gente conseguiu conduzir dessa forma. E muita melhoria foi continuando a acontecer. Agora, a mesma visão. O que eu quero em 5 anos? Eu vou estar preparado se a empresa dobrar de tamanho? Se eu não melhorar esse processo,
esse processo manual. Se eu dobrar de tamanho, eu vou ter que dobrar de pessoas, vou ter que alugar um espaço dobrado para colocar o dobro de pessoas para fazer esse serviço? Não é esse o nosso objetivo. Então, vamos pensar numa automação, mas pensando numa capacidade para poder atender essa oportunidade de crescimento que pode surgir. E faz parte do negócio, né? O crescimento do negócio faz parte do dia a dia. Então, é sempre pensando nisso, né? Onde nós podemos chegar e o que precisamos para isso. E a pandemia ajudou isso, porque foi realmente, no momento que chegou a pandemia, além de aumentar o atendimento, também aumentou a receita da empresa, mas aumentou também a necessidade de se estruturar. Então, aprendemos com isso, né? Agora, o que a gente precisa aprender é revisar isso, para poder também há outras oportunidades com ou sem pandemia, né? Bacana. O Vanderlei, qualquer negócio, né, depende fundamentalmente de gente. Agora, serviços você não tem... Imagina, por exemplo, a companhia aérea não dá para viver sem um piloto, né? Assim como no negócio, né, que é o negócio de vocês, que é serviço fundamentalmente, tem gente envolvida. Mas também, assim, tem tecnologia, né? Então tem ganho, por exemplo, de produtividade, de qualidade que você está citando aí, que é a adoção de tecnologia. Como é que vocês trabalham essa adoção de tecnologia para gente de diversas formações, né? Então você tem médico, enfermeiro, motorista, socorrista, enfim, gente ligada à saúde, mas com especialidades completamente diferentes, né? Como é que incorpora a tecnologia com esse time? Qual é o nível de facilidade, qual é o nível de dificuldade, quais os cuidados também que se precisa tomar para adotar uma nova tecnologia? E mais um ponto nessa questão, que é a LGPD. Tá. Porque eu trabalho com dados que não são meus. Eu trabalho com dados que são do meu cliente, com os beneficiários do meu cliente. Sim. Então, eu tenho que ter esse cuidado, além do cuidado do profissional na tecnologia. E eu também tenho que ter o meu profissional com certificação. Faz parte do protocolo de regulação da área. Tá. Então, ele já vem com um nível de bagagem que ele já está acostumado. Tá. Porque ele já trabalha em um hospital com essas mesmas características, mesmo não sendo uma urgência e uma emergência. Mas muitas vezes ele trabalha dentro do hospital numa urgência e uma emergência, numa UTI. Então, ele já tem um certo domínio de protocolo disso. Ou então, ele trabalha num SAMU ou num bombeiro, e ele também tem esse nível de tecnologia. E o mercado acaba trazendo isso junto com a gente, né? Não é somente nós que embarcamos novas tecnologias que o mercado exige. O próprio mercado já traz isso como dia a dia. Então, o nosso profissional operacional que está na ponta, quando a gente muda o processo, o medo do desconhecido, como eu já falei, tem resistência. Tá. Não, isso não funciona, não vai ter sinal para a internet. Do outro jeito era muito melhor. Né? Eu só precisava assinar a folha de atendimento e colocar xizinho. Um carimbinho ali, já estava tudo certo. Então, superar a resistência do desconhecido. Tá. Aí depois que você implanta, isso aconteceu de fato. Tá. Colocar tablet nas ambulâncias, celulares com acesso ao sistema, porque já era uma exigência de clientes nossos, ao mesmo tempo uma necessidade para poder crescer. Né? Então, olha, faz treinamento, mostra para eles como funciona. E lógico que toda implantação tem idas e vindas. Né? Você implanta, funciona, mas coisas não funcionam, você muda processos do sistema para readequar, mas no final... hoje, as pessoas no dia a dia também estão muito ligadas à tecnologia, né? Nas redes sociais. Então, você percebe que muitas tecnologias para a interface do usuário até se assemelha a isso. Porque é a forma como as pessoas também interagem no dia a dia, né? E aí, inconscientemente, a pessoa já começa a entender facilmente aquele processo, não é uma novidade para ela, porque ela já usa um Instagram da vida, um Facebook, uma outra rede social. Então, muitas vezes, as tecnologias se assemelham na usabilidade do profissional. E isso a gente conseguiu adaptar no nosso mercado. Tá. Facilita, né? Facilita. Bacana. Bacana, Vanderlei. Uma dúvida que eu tenho agora, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco da saúde, vou falar de um tema que a gente discute bastante, tem falado bastante, que é a questão de sustentabilidade, né, essas coisas dentro do negócio. E
as empresas estão tomando bastante iniciativas nesse sentido, né? Até para poder, vamos dizer assim, gerar resultado de uma maneira que seja mais amigável, né, ao mundo, vamos dizer assim. E você trabalhou no Banco Real. Você sabe que o Banco Real, ele é case de sustentabilidade, né? E muitas vezes, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso recentemente, eles usam alguns materiais que eram divulgados pelo Banco Real para falar sobre sustentabilidade. Porque o Banco Real, quando ele fazia propaganda de sustentabilidade, praticamente ninguém olhava para isso, né? Não era uma questão que é tão discutida quanto hoje. Ele saiu na frente naquela época, né? E uma curiosidade que eu tive, né? Eu não lembrava, né? A gente tem amizade, tudo, eu não lembrava que você havia trabalhado no Banco Real. Como que isso era desdobrado lá dentro? Vocês tinham uma questão de discussão sobre sustentabilidade? Esse valor era divulgado lá dentro do negócio? Vocês falavam sobre isso? Dentro de uma agência ali, por exemplo? Muito. Ah, é? Era muito... isso dava... aquela motivação que não era motivação somente pela remuneração, sabe? Porque te motivava a pensar diferente. Isso veio muito com o Fábio Barbosa, quando ele era o presidente do Banco Real, ABN, e ele foi incorporando isso dentro do banco, né? Muita resistência, muitas pessoas que queriam o tradicional e não o novo, mas aos pouquinhos ele montou uma equipe, uma diretoria de sustentabilidade, coisas que não existiam no mercado e não eram exigências de ninguém. E você ia incorporando aquelas ideias, criava reuniões para falar somente disso, começava a distribuir papéis reciclados, até para você incorporar isso no seu dia a dia. O cheque, né? Era de papel reciclado. Papel reciclado, materiais, canetas, tudo. É marketing? Sim e não. Também era. Mas não quer dizer que era por marketing. Era mais pela convicção da direção que ele tinha de que o negócio precisava ser sustentável no longo prazo, mas envolvia hoje o que a cadeia do ESG fala, né? Porque é o ambiente, são as pessoas e são a governança. Então, não era uma coisa somente falando assim, vamos mandar papel reciclado para todo mundo usar. Não, a gente tinha discussões dentro da agência de projetos de sustentabilidade. A gente, quando fazia crédito para o cliente, a gente mandava um questionário, fazia junto com o cliente, se ele tinha práticas de sustentabilidade, tanto de pessoas quanto de meio ambiente. E a gente tinha também operações para incentivar a prática de sustentabilidade. Então, às vezes, o cliente tinha um projeto, mas ele não tinha o recurso. E ele estava focado no negócio, né? Então, de repente, ele queria fazer por exemplo, ele tem uma empresa de transporte e ele tem o lavador e o lavador dele descarta no esgoto. Mas ninguém questiona, nem estava sendo fiscalizado para isso, mas de repente ele fala, eu quero fazer um projeto de decantação da água, né? Do resíduo da água, para que antes dela ir para a natureza eu possa fazer a coleta disso. E o banco fazia isso na época, que ninguém fazia ainda. Tinha recursos para isso. Ele tinha um projeto específico. E tinha um projeto específico também, que era o projeto escola. Então, a gente patrocinava, não financeiramente, patrocinava uma escola e ia naquela escola e via qual era a necessidade social ali de integração. Uma formação de uma biblioteca, uma formação de grupos de atividade física, uma formação de curso para os professores, nada pensando em incentivo fiscal, né? Mas pensando na oportunidade de criar novos cidadãos já preparados para um novo mundo. Então, toda agência tinha um material de protocolo para você fazer um projeto de sustentabilidade voltado para o projeto escola. Tudo isso ali desde o início da gestão do Fábio Barbosa, quando ninguém falava mesmo. Não falava, não era. E ele fazia questão de que não é marketing, ele não queria isso divulgando como marketing, mas ele queria a integração das pessoas olhando para isso e olhando para essa visão de longo prazo, né? Fazer as coisas acontecerem, para que as pessoas pudessem entender que era importante. Né? E quando ainda ninguém estava falando nisso, há mais de 20 anos atrás, né? Hoje já existe todos
os critérios para a eleição de uma empresa ESG ou de empresas que já se usam disso naturalmente também, né? Tornou-se natural para elas, mas não naquela época. Era difícil até para alguns clientes aceitarem que ele poderia ter práticas de sustentabilidade, né? Sim. E isso foi muito gratificante como profissional. Não tinha metas remuneratórias para isso. Ninguém ganhava por isso. Mas todo mundo fazia. Era diferente. Entendeu? Tá. Bacana. Bom, o Vanderlei, nós estamos chegando aqui no nosso final do nosso bate-papo aqui, e a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uns canais onde as pessoas podem acessar você, às vezes conversar um pouquinho sobre o seu segmento, sobre a sua experiência, manter contato contigo. Fique à vontade para falar suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Tá ótimo. Eu tenho minha rede que eu uso com mais frequência, é o LinkedIn, é vanderlei.medeiros, tá lá no LinkedIn. Eu tenho também no Instagram, mas não adianta você me perguntar, que agora eu não vou saber. Porque, na verdade, eu tenho uma gerente de marketing. Minha gerente de marketing chama-se minha esposa. Ela criou aquela conta, aí ela criou um perfil para ela pessoal corporativo. Ela falou, agora esse perfil é seu. Tá bom. Mas... aí se você me perguntar qual é o seu perfil, eu não vou lembrar. Não vai lembrar. Tá lá, eu uso, eu entro. Ela falou assim, olha, eu compartilhei isso com você. Ah, tá bom. Aí eu vou lá. Então me desculpe, nesse ponto eu não vou lembrar agora qual é o nome. Mas também estou no Instagram. E basicamente é isso. Essas são as que eu mais uso hoje. Tá bom. Vanderlei, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo papo. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês também que nos acompanham aí. Nós estamos no Spotify. No YouTube também. No YouTube também. Então, não deixe de... no YouTube lá... Facioli Consultoria. Assinar como é que chama? Marcar o sininho lá para você receber nossas atualizações. E também no Instagram, né, Dimas? Nós também temos um perfil no Instagram bastante dinâmico. Perfeito. Não deixa de nos seguir lá para a gente poder trocar um pouquinho de ideia, aprender em conjunto. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu prestígio. E, Vanderlei, muito obrigado por comparecer aqui e bater esse papo bacana com a gente aqui. Eu agradeço novamente o convite de vocês, agradeço essa oportunidade. A Midlar também está nas redes sociais, em todas elas. Midlar Gestão em Saúde, Instagram, Facebook, LinkedIn, e sempre publicando muito, dando dicas sobre prevenção, outras situações, mostrando o dia a dia das operações. Quem tiver curiosidade também, olhe lá, é bem interessante. Legal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vanderlei. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.